Perfeito, então. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Instituto IAPB. Só um minutinho, gente, por gentileza, viu? Vamos já iniciar o nosso evento hoje, aqui nos prestigiando a doutora Ana de Sena Bezerra, né? Que vai falar um pouquinho para nós hoje sobre o desafio da formação de um psicanalista. É bem interessante a pesquisa que ela fez e o trabalho dela, viu? Muito interessante, né? Hoje, a formação do psicanalista, ele enfrenta muitos desafios, né? Hoje enfrenta, com o advento da internet, se criaram inúmeros desafios, né? E aqui no Instituto IAPB, a gente procura zelar pela tradição da psicanálise freudiana para deixar um legado para os psicanalistas no futuro. Então, é uma responsabilidade grande nossa, né, zelar pelo processo de formação, explicar para os alunos como acontece, né, o processo de formação nossa aqui do Instituto IAPB. Nós trabalhamos há 15 anos formando psicanalistas para todo o Brasil e nós temos aquele acompanhamento que nós fazemos aos alunos para saber se todo o processo está andando de acordo com o planejado, né? O nosso curso de formação em psicanálise, ele necessariamente passa pelo tripé da formação freudiana, que são aulas teóricas, análise pessoal e o estágio supervisionado. Aos colegas que estão entrando, meu nobre pastor Hudson, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. A gente está iniciando agora, eu estava comentando com os colegas dos desafios que a formação do psicanalista passa hoje no mundo contemporâneo, né? E a nossa colega, a doutora Ana Sena, vai nos falar um pouquinho sobre isso, né? E eu estava falando para os colegas que a pesquisa que ela fez sobre esse trabalho é muito interessante, né? Então, vamos já iniciar. Ana, você está me ouvindo? Estou sim, professor. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Pronto, seja muito bem-vinda. Obrigada. A fala é sua, pode ficar à vontade. O convite, essa oportunidade de partilhar como tem sido essa minha jornada no processo de formação enquanto psicanalista. Então, é um prazer estar aqui essa noite e poder contribuir um pouco com esse trabalho. Muito bom. Como foi para você, Ana, fazer essa pesquisa? Como foi para você fazer essa pesquisa? Na realidade, quando o senhor me fez o convite para começar um pouco sobre esse processo da formação em psicanálise, eu resolvi fazer uma viagem em torno do que tem sido esse meu movimento para a formação enquanto psicanalista, né? Assim, acho que a primeira dúvida que me surgiu lá atrás era: eu realmente posso ser psicanalista, já que eu não sou da área médica, já que eu não sou da área da psicologia, né? E aí, já nos primeiros contatos, a gente viu que sim, a gente pode ser psicanalista, mesmo que não seja da área médica. Inclusive, aqui no Brasil, essa garantia nos é dada pela Classificação Brasileira de Ocupações, que coloca, eu vou até ler para vocês verem, a ocupação do psicanalista não é uma especialização, é uma formação que segue princípios, processos e procedimentos definidos pelas instituições reconhecidas internacionalmente, podendo o psicanalista ter diferentes formações, como psicólogo, psiquiatra, médico, filósofo, professor, que é o meu caso. Eu era professora, fui professora por mais de 30 anos, mas como eu sou curiosa, eu digo, não, mas peraí, é isso mesmo, isso é uma invenção mais moderna, né? Essa questão de que o psicanalista não precisa ser médico.
E aí eu encontrei, nas minhas leituras que eu vinha fazendo do Freud, tem um livrinho que acabou se tornando um livro muito importante para mim, que é esse Fundamentos da Clínica Psicanalista. Embora todos esses textos tenham na obra completa de Freud, eles estão em livros dispersados ao longo de toda a obra dele. E aqui, nesse livro, o Freud fez uma junção do que ele considera, aliás, a editora fez uma junção dos textos freudianos do que seriam os fundamentos da clínica psicanalista. E aí tem um texto do Freud de 1926, análise leiga, a questão da análise leiga. Por que a questão da análise leiga? Havia uma discussão na Áustria, em 1926, de que a psicanálise só deveria ser praticada por médicos. E aí o Freud escreve esse texto justamente para ele justificar que não. A psicanálise, ela tem a sua própria especificidade. Não é porque eu sou formada em medicina que eu estou apto a atuar como psicanalista. E não é porque eu não sou da medicina que eu não possa me tornar um psicanalista. Então, nesse texto, que é um texto muito rico, eu sugiro aos amigos que possam ler depois, né? Ele vai descrevendo, inclusive, lá no começo do texto, ele justifica o porquê que ele não concorda com isso. Ele diz assim: há algumas complicações das quais a lei não se ocupou, mas que justamente por isso precisam ser consideradas. Talvez se conclua aqui que doentes, nesse caso, não são iguais a outros doentes, que leigos não são realmente leigos, diga-se não médicos, e que médicos não são exatamente aquilo que se pode esperar de médicos e que eles podem embasar as suas reivindicações. Ou seja, ele está estabelecendo aqui que a psicanálise ela tem um viés que precisa ser considerado. Eu não posso sair sendo psicanalista só porque eu passei por uma faculdade de medicina, só porque eu passei por uma faculdade de psicologia, não. Eu preciso conhecer quais são os meandres que fazem com que a psicanálise seja a psicanálise, e não a psicologia, e não a medicina, mas o que ela determina. E ainda nesse texto ele diz assim: mas aquele que tiver passado por uma formação dessas, que tiver sido analisado, que absorveu tudo que pode ser ensinado hoje sobre a psicologia do inconsciente, que transita bem na ciência da vida sexual e que aprendeu a técnica delicada da psicanálise, assim como a arte da interpretação, o combate às resistências e o manuseio da transferência, não é mais um leigo na área da psicanálise. Ele está apto a empreender o tratamento de distúrbios neuróticos e, com o passar do tempo, ele poderá produzir nesse contexto tudo aquilo que ele se pode requerer dessa terapia. Ou seja, esse é um texto extremamente rico e muito importante para nós que estamos caminhando nesse processo da psicanálise, que estamos buscando nos tornarmos psicanalistas. O que eu preciso fazer para me tornar um psicanalista? E aí eu fiquei muito feliz das minhas leituras, porque eu achei que só eu tinha achado difícil esse começo da psicanálise. Mas eu descobri que não. O Lucas Liedink, num texto muito bacana, entre sessões, a psicanálise para além do divã, ele no comecinho do texto, ele fala sobre a sua própria experiência. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele dizendo que ele também, no começo das leituras, teve dificuldades, mas foi a persistência, o mergulhar nas obras, o mergulhar nas diferentes leituras que fez ele conseguir caminhar na psicanálise. E é essa a nossa proposta hoje à noite. Tentar despertar em todo mundo um pouco mais da paixão pela psicanálise, do interesse pela psicanálise, né? Afinal,
A psicanálise é uma área tão rica, tão diversa, que você pode atuar em tantas frentes diferentes. Você pode atuar na clínica, você pode atuar nos hospitais, né? Você pode atuar com crianças, você pode atuar com adultos. E aí, na aula da semana de domingo passado, nós aprendemos mais uma coisa, que na psicanálise você pode trabalhar com a psicoembriologia, ou seja, com aquele serzinho que ainda está sendo formado, com a mãe que está gestando uma criança. Então, quantas coisas, quantos caminhos nós temos para trabalhar nesse processo da psicanálise. São diferentes caminhos, diferentes processos, mas existe uma regra básica, o tripé da psicanálise. Que tripé é isso? A análise pessoal, que o Freud coloca aqui, já nessa parte que a gente leu, o conhecimento da teoria, mas que teoria é essa? É qualquer teoria? Não. A teoria psicanalítica, e Freud deixa isso muito claro nesse texto. E a supervisão clínica. Então, a gente vai vou tentar discorrer um pouco mais sobre esses 3 pontos para a gente caminhar nesse processo. E aí eu vou começar com a análise, né? A análise pessoal, né? E analista, o psicanalista também precisa fazer análise? Claro que precisa. Freud deixa isso muito claro da importância da análise, e eu achei, ainda nesse texto, que ele é muito rico, ele diz assim: quando ministramos aulas teóricas de psicanálise aos nossos alunos, podemos observar quão pouco os impressionamos num primeiro momento. Eles aceitam os preceitos analíticos com a mesma frieza que outras abstrações a que foram alimentados. Opa, então se eu passo só pela teoria, Freud já dizia que isso não dava certo. E aí ele complementa. Mas agora exigimos também que todo aquele que queira aplicar a análise em outras pessoas, primeiro se submeta ele próprio a uma análise. Só no decurso dessa autoanálise, como ele erroneamente denomina, quando eles experimentam o fato no próprio corpo, ou melhor, na própria alma, os processos postulados pela análise, eles terão adquirido as convicções que o guiarão mais tarde enquanto analista. Ou seja, é fundamental que o futuro analista passe pelo processo de análise. Mas é tão importante assim? É. E quando você começa a atender, é que você percebe o quanto a sua análise foi fundamental. O quanto você ter vivenciado o processo da análise foi extremamente importante para você dar conta da demanda que chega para você. Eu, nesses meus processos de aprendizado com a psicanálise, eu me vi me apaixonando também por alguns autores. E um deles é o J.D. Nasio, né? Esse livrinho dele, Sim, a Psicanálise Pura, é um livro que todos nós, amantes e apaixonados pela psicanálise, devemos ler. Nós precisamos ler esse livro, nos apropriarmos. E tem um outro livro do Nasio, também muito interessante, que eu só tenho ele em digital, que é O Prazer de Ler Freud, que ele diz uma coisa extremamente importante. Ele diz assim: a genialidade de Freud está em haver compreendido que para apreender as causas secretas que movem o ser, que movem esse outro que sofre e a que escutamos, é preciso primeiro e acima de tudo descobrir essas causas em si mesmo, voltar a si mesmo. Ou seja, quando eu volto a mim, enquanto processo de análise, eu vou aprendendo a me descobrir. E outra coisa, eu vou aprendendo a compreender também o processo de análise. Eu vou aprendendo a entender o que é a resistência, o que é a transferência. Fabiana, eu repito já o nome dos livros, tá certo, amigo? O que é a resistência,
o que é a transferência, como é que isso se dá nesse processo e até mesmo a sua fuga. Vai ter momentos que você vai estar com o paciente e ele vai chegar num ponto meio delicado e ele pode optar naquele momento por uma fuga. Eu me vi fazendo isso durante a minha análise, até eu entender que, na realidade, eu estava passando por um processo de resistência. E aí eu retomei ao processo de análise e foi muito importante para mim também compreender essa questão. Por isso, você vivenciar esses processos é importante para você se constituir enquanto psicanalista. Fabiano, os 3 livros que eu citei até agora foi Fundamentos da Clínica Psicanalítica, da editora Autêntica, que é uma obra do Freud. Sim, A Psicanálise Cura, do J. Nasio. Prazer de ler Freud, também do Nasio. E Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã, do Lucas Liendink. Mas eu depois vou passar para o Paulinho todos esses livros e vocês podem também pegar junto com o Instituto a relação dos textos que a gente vai estar citando aqui, tá certo? Então, esse movimento da análise, ele foi um movimento, para mim, extremamente importante. E não foi, em alguns momentos, foi prazeroso. Em outros, foi delicado, foi difícil. Porque você se desnudar e você se encontrar com a raiz dos seus problemas nem sempre é fácil. E aí, quando você vivencia isso na prática, você consegue entender melhor esse movimento na clínica com o seu paciente. Eu consegui já perceber isso, eu já comecei os atendimentos desde novembro, então eu já comecei a perceber isso. Chega alguns momentos que a gente percebe que a gente está chegando num ponto que é meio delicado para o paciente e ele recua. Talvez ele ainda não esteja pronto para mexer naquilo ali. E cabe a você, enquanto psicanalista, respeitar também o tempo do seu paciente, como a sua psicanalista respeitou o seu tempo. Então, essa caminhada, ela é dinâmica, ela é contínua. E é por isso que a formação do psicanalista, ela não termina só porque você fez um curso. Ela é uma formação contínua. E aí a gente entra no outro ponto da nossa fala do tripé freudiano, os conhecimentos teóricos. Mas, Ana, como é que eu vou ter acesso a esses conhecimentos teóricos? Minha primeira dica é: não se prenda às suas aulas. Mergulhe nas leituras de Freud. Mergulhe nas leituras de outros psicanalistas. Eu fiz um movimento com relação à obra de Freud que hoje eu faria diferente. Então, eu vou contar o que eu fiz e como eu faria hoje para vocês entenderem. Quando eu comecei o curso, eu comecei as obras de Freud pelo volume 1. Achei o livro dificílimo, que são os textos pré-psicanalíticos. Quando eu fui para o volume 2, que era sobre a histeria, eu já comecei a me animar mais com o texto. Quando eu fui passando paulatinamente para outros textos, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo Freud, mas sempre me utilizando de dicionários, né? Então, é importante que você, enquanto estudante, tenha um bom dicionário de psicanálise. Se você não tiver um dicionário físico, nós temos ótimos dicionários que você pode baixar online e fazer esse movimento. Então, como é que eu faria hoje? Hoje eu começaria pelas leituras de psicanalistas que me apresentassem o que é ser psicanalista. Então, um livro muito gostoso que eu li nesse sentido e que, ao mesmo tempo, tem uma riqueza de ensinamentos, é Cartas a um Jovem Terapeuta, Reflexões Psicoterapeutas a Aspirantes e Curiosos, do Contar do Caligari. Ele faz um passeio muito interessante, inclusive, da própria formação dele. Como é que ele foi se formando e se constituindo enquanto um psicanalista.
e, ao mesmo tempo, ele vai te provocando a reflexões sobre a prática da psicanálise e sobre os conceitos freudianos. Um outro livro também que eu li, que gostei muito, foi o Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã, do Lucas Liedink. Né? Ele é um livro muito gostoso. E eu fiquei tão feliz quando encontrei lá o Lucas dizendo que ele também sentiu dificuldade nos primeiros livros de Freud. Ana, Oi. Ana, me dá só um minutinho aqui. Me dá só um minutinho, Ana. Você está me ouvindo? Tô sim. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. José Gomes, o presidente do Conselho Brasileiro de Psicanálise e Psicoterapia, o CONBRAPS. Dr. José Gomes, é uma honra ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Isso é uma palestra que nós estamos dando aqui para as pessoas, falando sobre o processo de formação em psicanálise e fortalecendo mais ainda a formação em psicanálise. É uma honra para mim ter o senhor aqui. Aqui conosco está a doutora Ana de Sena, né? Que ela fez uma pesquisa sobre a formação em psicanálise e está aqui nos apresentando aqui para os colegas, viu? É uma honra ter o senhor aqui. E você que está nos assistindo, se ainda não foi lá no nosso canal, vai no nosso canal, faz a tua inscriçãozinha e deixa o teu joinha, tá bom? Muito obrigado. Doutora, pode continuar. Boa noite, doutor Gomes. Vamos continuando. E aí, esse livrinho que eu já citei para vocês também, sim, A Psicanálise Pura, é um livro gostoso de se ler. Inclusive, já que a gente estava falando antes da análise, ele diz, meu capítulo preferido, é intitulado por ele, é o último capítulo. Como saber se um paciente está realmente curado? Ele coloca vários pontos, eu destaquei 3 aqui. O paciente curado reconhece seus defeitos e valoriza suas qualidades sem exagero. Já não se sente mais insignificante dos homens e nem o mais inteligente. Gosta de si mesmo tal como é. Portanto, torna-se mais tolerante consigo mesmo, com as pessoas que o rodeiam e em suas relações sociais. A tarefa da análise é fazer pessoas normais, mas favorecer nas pessoas não é fazer as pessoas normais, mas favorecer nas pessoas um diálogo interior, não conflituoso e permitir que recobrem o prazer de viver. Gente, parece tão simples essa questão do prazer de viver, mas a cada dia a gente encontra mais pessoas angustiadas e que parecem ter perdido o prazer de viver. Né? Vai meio como aquela música Deixa a Onda Me Levar. Né? E não é bem assim que a gente deve viver, nós devemos aproveitar a vida. O outro livro, ainda antes de entrar nas obras de Freud, seria esse aqui, Como Trabalha um Psicanalista, também do Naso. E o último livro do Naso, que eu dou a dica para vocês, é O Prazer de Ler Freud. Esse eu também só tenho ele virtual, eu não tenho ele impresso, por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas O Prazer de Ler Freud, por que essa é uma obra interessante? Ele começa o livro justamente destacando que ele escreve aquele livro para tentar despertar nas pessoas o prazer pela leitura dos textos freudianos. E aí ele vai também nos apresentar alguns dos conceitos básicos da obra freudiana. E aí, quando você vai para a leitura do livro, que é essa a intenção dele, você já faz de forma mais tranquila para se apropriar desses livros. E aí você me pergunta, tá, Ana, você falou do Naso, você falou do Lucas, você falou... E o Freud? A gente não vai ler? Vai. E deve. Você que quer ser um psicanalista, deve ler a obra de Freud, de preferência mais de uma vez. Né? Então, a minha coleção que está sendo feita é a da Companhia das Letras, né? Que é essa coleção aqui. Mas você tem também a da Imago e tem uma coleção nova, que é a da Autêntica, que é por temas. Por temas da Autêntica, eu, por enquanto, só tenho 2. Eu tenho esse, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, e o outro, que é Neurose, Psicose
acho que é Neurose, Obsessão e Psicose. Então, eu começaria por essa obra aqui. Por quê? Porque, como o título está dizendo, ele trabalha com os fundamentos da psicanálise. E aí você vai ter um embasamento maior para chegar às obras de Freud. E aí, depois, eu iria para o livro dos sonhos, Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Dos sonhos, o livro dos sonhos, o Psicopatologia da Vida Cotidiana e o Xiste, que são 3 obras que você precisa ter uma leitura e ler não só uma vez, gente, mas mais de uma vez, tá certo? Essa leitura é importante para a gente ter a consolidação desses conceitos da teoria freudiana. E também aproveitar as dicas que seus professores vão lhe dando. Numa das aulas que nós tivemos, o professor William nos apresentou uma dicasinha de como mergulhar na leitura do Complexo de Édipo. Então, ele sugeriu você começar pelo segundo ensaio da sexualidade, que está nesse livro, do volume 6 do livro do Freud, da Companhia das Letras, que começa por segundo ensaio da sexualidade. Aí depois você vai para o livro do Édipo, Complexo que Nenhuma Criança Escapa, do J.D. Násio. E depois, só depois, você vai para a análise da fobia de um garoto de 5 anos, que é a única criança que o Freud tratou de forma indireta, né? Porque, na realidade, ele orientou o pai no acompanhamento dessa criança. Então, quando nós fizemos essa leitura, porque eu fiz esse processo com o meu grupo de estudo, foi muito rico e despertou muitas curiosidades, muitas discussões. A gente comparava um texto com outro, a gente ia e voltava. E aí veio a outra dica que eu dou para vocês. Tenha grupos de estudo. Fortaleça os seus grupos de estudo. Por quê? Porque no grupo de estudo você vai poder fazer trocas. Entendeu melhor uma coisa e vai te ajudar. Então, essas trocas, elas são importantes nesse processo da sua aprendizagem. Eu, além dos grupos de estudos, eu também tenho um grupo de leitura. No meu grupo de leitura, nós estamos agora lendo a psicopatologia. Eu já tinha lido, mas como o grupo de leitura está fazendo a leitura desse livro, eu estou acompanhando com o grupo novamente. E, gente, sabe o que eu descobri? Algumas coisas que tinham passado desapercebidas para mim, no grupo a gente conseguiu ter uma dinâmica diferente, ter uma nova compreensão. E é uma coisa que o Násio coloca lá no livro dele, que cada vez que ele volta à obra do Freud, ele faz novas descobertas. Cada vez que ele olha para a obra, ele entende melhor, ele entende diferente algo que ele já tinha entendido antes, amplia o seu conhecimento. Então, esse processo das leituras, ele é fundamental. Esse processo dessa troca, dessas trocas mesmo, elas são muito importantes. Então, tenha os seus grupos de estudo, tenha grupos de leitura. Hoje, nós temos uma riqueza de possibilidades de aprendizado para além das aulas, além das leituras, você tem os podcasts, você tem mini aulas, você tem encontros formativos como esse que nós estamos tendo hoje à noite. E se permita o máximo que você puder. Ano passado, eu fiz pelo Instituto IAPB uma formação que eles trouxeram de psicanálise infantil. E para mim, mergulhar aquele 1 ano em aulas de psicanálise infantil foi muito importante. Inclusive, o professor Ricardo, que foi o nosso professor, um dos nossos professores, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Mesmo que você não venha atender criança, mas lembre-se, quando você está lá na clínica,
muitas vezes você está atendendo o adulto que se encontra na criança. Quando ele falou isso pela primeira vez, que essa também é uma fala do Freud, Freud disse que nunca atendeu crianças, mas ele atendia os adultos que estavam nas crianças. E é incrível quando como a gente começa a perceber isso, quando estamos no processo das leituras. Gente, eu volto já citando o nome dos livros, tá certo? Antes, vai dar tempo, antes de terminar, eu cito novamente os livros para vocês. Alguma intervenção, professor? Alguma pergunta? Então, dando continuidade, nós vamos para o terceiro tripé dessa formação de Não, mano, até agora está perfeito, pode continuar, viu? Então, muito bom. Dando continuidade, nós vamos para o terceiro tripé dessa formação, que é a supervisão, né? O estágio supervisionado, quando a gente começa, primeiro é preciso você entender. O estágio supervisionado é uma análise? Você vai estar fazendo análise do estágio supervisionado? Não. Essa não é a função do estágio supervisionado, nem é a função do supervisor se você continuar com o supervisor depois de já formado e você tiver nos seus primeiros passos enquanto psicanalista. A formação da supervisão é criar um espaço seguro para você poder discutir os seus casos. É criar um espaço onde você possa, junto com o seu supervisor, trabalhar aquilo que você exerceu na clínica, como você fez e quais as dúvidas que você ficou. Por que determinada questão lhe incomodou? Como é que você faria? E aí, nessa discussão, ele vai te ajudar a encontrar um caminho. Então, é importante que antes de você ir para a supervisão, você faça o relato dos seus casos. Você anote todos os passos, todos os procedimentos, o que foi que você fez, quais são os caminhos que você seguiu, quais foram as intervenções realizadas, o que é que você identifica naquele momento. E você vai percebendo também, à medida que você vai fazendo esses relatórios, você vai conseguindo perceber uma evolução ou até mesmo uma involução do seu analisando. Por que é que você via um analisando que estava caminhando e de repente você começa a perceber que esse mesmo analisando está retrocedendo? Então, talvez você precise mudar um pouco a estratégia que você está utilizando. E aí, nessa hora, o teu supervisor vai te ajudar nesse processo, nessa caminhada para encontrar esse movimento. É verdade, professor Dr. Gomes, a leitura é uma prática essencial, pois ela ela contribui, ela nos forma. E até ela vai nos ajudar a trabalhar a nossa sensibilidade com a clínica e a capacidade de análise. Então, é interessante que eu estava preparando esse material e aí eu voltei a algumas das leituras que eu tinha feito. E aí eu me vi percebendo, epa, tem uma coisa que o Nasio coloca aqui nesse livrinho que eu preciso voltar a ler, porque ele talvez seja a chave para me ajudar a entender por que uma certa paciente ela parou de avançar. Então, as leituras, elas também te permitem essas idas e vindas nesse processo de você ir fazendo o seu arcabouço e a sua formação enquanto psicanalista. Não é um processo simples, é um processo que demanda comprometimento, você precisa se comprometer com todo o processo, é um comprometimento também de ordem monetária, porque você tem que se comprometer com as questões que envolvem análise, né? Então, se você vai fazer a psicanálise por curiosidade, tudo bem, não tem problema. Mas se você quer fazer a psicanálise porque você quer mergulhar e atuar como psicanalista, se comprometa com o processo. Eu acho que essa é a palavra-chave, se comprometa. Gente, uma dica importante na leitura da obra do Freud. Leia as notas.
leia as notas das obras do Freud. Primeira leitura que eu fiz, eu não dei atenção às notas. Voltei, fui ler as notas e elas me ajudaram demais no processo de compreensão. E isso se dá porque o Freud, ele era uma pessoa extremamente comprometida com a sua teoria, extremamente comprometida com o conhecimento. E a gente, quando começa a mergulhar na leitura do Freud, você percebe que o Freud não tem medo de retomar, ele não tem medo de avançar e até mesmo de modificar. Por quê? Lembra da teoria da sedução? Freud, ele defende num primeiro momento a teoria da sedução, mas aí depois ele pensa assim, epa, peraí, tem algo errado aqui. Todas essas mulheres não podem ter sido seduzidas desse ponto de vista que ele estava pensando, do ponto de vista da sexualidade. Mas aí o Freud vai avançar no seu entendimento e ele vai chegar ao complexo de Édipo. Ele vai entender que essa sexualidade na criança, ela se dá desde muito cedo. E aí que ele vai trabalhar as fases psicossexuais e assim por diante. Então, que a jornada de vocês na psicanálise, assim como a minha está sendo, seja imensamente prazerosa. No geral, era isso que eu queria falar. Se tiverem perguntas, ou se quiserem que eu repita os títulos dos livros, tem alguma pergunta? Acho que não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Fique à vontade, esse é o momento. Acho que não. Muito bom. Então, doutora, parabenizo a senhora. Gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Fique à vontade, esse é o momento. E complementando aqui o que a senhora falou, Dalvisa. Ok. Complementando aqui o que a senhora falou sobre a formação, né? O curso, ele é um curso que demanda muito tempo. É preciso ter uma concentração, preciso manter o foco, né? É preciso ter foco. É preciso muita determinação. Para ser um psicanalista, o curso de formação em psicanálise é um curso de transformação de vida, é um curso de transformação de vida e é preciso ter muita dedicação. Essa transformação, ela acontece dentro do tripé, como disse a doutora Ana Sena, no processo de terapia. Né? E aí é no processo de terapia que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, de todas as nossas demandas, de nossas dores, de nossas angústias, e aí a gente começa a se esvaziar para se encher de novo. É muito interessante isso, né? E é nesse momento, fazendo o curso com as aulas teóricas, passando pelo processo de terapia, de análise pessoal, a gente vai mudando gradativamente sem se perceber, né? Como diz o J. Denásio, a gente vai refinando o nosso inconsciente, né? E sem perceber esse refinamento. O curso de formação em psicanálise é um curso diferencial de todo curso, porque é um curso que ele te dá um autoconhecimento que nenhum outro curso dá, né? Ele explica como funciona a caixa preta da mente humana, que é o inconsciente, né? E explica de forma detalhadamente. Então, se restou alguma dúvida, coloca aí no chat, coloca aí a tua pergunta no chat. Muito bom, doutor. O psicanalista é um profissional que necessita buscar constantemente a atualização e principalmente a evolução pessoal, né? Porque para você estar aqui atendendo, fazendo os atendimentos, né, como psicanalista, você precisa ter passado por todo esse processo. E isso vai te mudar, te moldar, te transformar, né? Aqueles que conseguiram chegar até aqui, meus parabéns, né? Aguardamos vocês na próxima live. Por hoje, nós ficaremos por aqui.
Um grande abraço a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta à doutora, fique à vontade, ainda tem um tempinho aqui. Eu acho que eu tenho uns 5 minutos só. Eu queria só... Instagram é limitado. Pois não, doutora? Eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando desse momento e reforçar, gente, o seguinte, quando a gente começa esse processo da formação em psicanálise, a gente, sem perceber, a gente vai se dando conta dessas mudanças que realmente vão acontecendo. Essas mudanças são reais, essas mudanças acontecem. E uma coisa que sempre me impressionou na primeira aula, o senhor disse uma coisa para a gente. A psicanálise é a cura pelo amor. E essa cura pelo amor, é uma frase de Freud, ela nos lembra o seguinte, que a psicanálise ela se ocupa das coisas simples, como o amor, a raiva, o ódio, mas ela também se ocupa das coisas complexas, porque isso também é complexo. Então, por que a cura pelo amor? Porque você, no processo da psicanálise, você vai aprendendo esse processo de até mesmo se perdoar, se gostar, se entender melhor. Então, é um processo que a gente vai vivenciando no dia a dia. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. A lista dos livros, eu vou passar todas para o Paulinho. Já tem tempo, pessoal? Sim, a pode falar, doutora. Certo? Sim, a psicanálise cura. Fundamentos da Clínica Psicanalítica, da editora Autêntica. Como trabalha um psicanalista. Gente, e uma última coisa. Ana, eu vou ler agora só psicanálise? Não. O que é que a psicanálise se ocupa? Da vida, do homem. Então, você vai ler filosofia, história, arte, porque tudo isso faz parte de nós seres humanos. Romances, poesias. Temos poesias maravilhosas que falam dos sentimentos humanos. Então, o universo que você tem de leituras são imensos. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Gente, um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigada, boa noite, gente, pelo carinho. Tchau. Até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigado, Hudson. Obrigada, pastor Hudson. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a todos, gente. Um abraço, Adonis. Obrigada, Valquíria. Um abraço, amiga.